dia, graça e paz. Quero louvar a Deus por essa manhã gloriosa. Quero convidar você e toda a sua família para junto participarmos aí da continuação da nosso estudo, a qual nós estamos fazendo acerca de Deus, tentando entendê-lo e compreendê-lo da melhor forma nesse tempo de crise a qual nós estamos vivendo. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Incentivo você que, de fato, chame a sua família, sente ao redor da mesa ou no sofá, pegue a sua Bíblia e vamos juntos tentar entender mais desse Deus tremendo a qual nós servimos. Amém? Quero iniciar com a oração e nesse tempo quero que você ore também por mim, por minha família, pela sua família, por esse momento a qual nós estamos passando, pela nossa igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos iniciar com a oração. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor, apesar de tudo que tem acontecido, a mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas. O cuidado do Senhor está sobre nós, ó Pai. Sobre a minha família, sobre as famílias a qual estão vivendo os tempos difíceis, ó Pai. Sobre este mundo, sobre a nossa igreja, Senhor. Meu Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia venha se estender, ó Deus, e alcançar cada indivíduo nesse mundo, cada pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos essas pessoas que estão passando por um momento de enfermidade, que foram alvo dessa doença, Deus, desse vírus, ó Pai, que tem assolado tantas pessoas, ó Deus. Pai, que o Senhor possa nos ajudar e ajudar essas pessoas a, no meio desse caos, Pai, entender e enxergar a Tua bondade e o Teu amor. Nos ajude no estudo de hoje, que esse estudo venha a ser abençoador, ó Pai, e venha alcançar as vidas a qual irão ouvir, assistir e compartilhar desse estudo para a glória do Teu santo nome. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo de número 18 e o versículo de número 19, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 18, versículo 19. Vou ler a partir do versículo 18, tá bom? Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não farás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. É interessante, e eu fiquei pensando por esses dias, que quando nós nos deparamos com tanta maldade, com tanta crise, com tanta dificuldade em todos os âmbitos que nós estamos vivendo, corre o risco de perdermos a perspectiva do Deus a qual nós servimos.
Então nós temos que tomar cuidado para quando somos alvos de algumas, infelizmente, desgraças, ou pessoas, vou citar aqui, infelizmente, que foram infectadas por esse vírus e acabaram perdendo entes queridos, pessoas que acabaram morrendo devido a esse vírus, e os entes queridos que não tiveram nem a oportunidade, nem a dignidade de poder velá-los, as pessoas a qual amaram. E isso é uma maldade tremenda, e o mundo está rodeado de tanta maldade. Eu percebo que a maldade é tão grande que no momento de caos, de sofrimento, há pessoas que usam dessa oportunidade para roubar. Por esses dias nós vimos no noticiário pessoas que usaram da oportunidade de que não se precisa de licitação para comprar medicamentos ou acessórios que são necessários para o combate desse vírus, dessa pandemia, como máscaras, luvas, equipamentos de respiração, respirador, né, artificial, e pessoas envolvidas em crimes, a qual o motivo e a desculpa foi de que não se precisava fazer licitação, então compraram materiais com valores superfaturados para roubar de pessoas que estavam precisando, de pessoas que podem ser salvas, as vidas podem ser salvas simplesmente pelo uso do respirador artificial. Então nós percebemos que o mundo está cercado de pessoas que são más, pessoas cruéis, que usam da fatalidade para tirar proveito da situação. E temos que, quando nos deparamos com toda essa maldade, temos que tomar cuidado para que não venhamos tomar ou perder de vista a grandeza de Deus e achar que Deus é o motivo dessa maldade, dessas fatalidades, dessas coisas que estão acontecendo no mundo e no tempo presente. Quando eu leio o versículo, o capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 18, Jesus disse para esse jovem que o perguntou, bom mestre, que o cumprimentou dessa forma. Jesus responde da seguinte maneira: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E é interessante que quando o jovem vem, a pessoa vem e cumprimenta Jesus dessa forma, bom mestre, Jesus mostra que não há bondade nos seres humanos. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Isso pode te chocar. Isso pode criar uma resistência com essa fala de Jesus. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Quando eu cito e eu falo, e Jesus fala dessa forma, ele está mostrando que o ser humano ele é ruim. E que a bondade a qual nós devemos esperar está em Deus, o Deus a qual nós servimos. Por isso, Deus, quando Jesus lança e tira o nosso olhar, tira nossas perspectivas de encontrar bondade no ser humano e lança somente em Deus, Jesus está mostrando que todo o padrão de bondade, todo o padrão do supremo bem, a qual nós esperamos, repousa unicamente em Deus. Tudo o que Ele é, tudo o que Ele é e faz é bom e digno de aprovação. Tudo o que esse Deus é, faz, é bom e digno de aprovação. Porque Ele é o padrão supremo de todo o bem, de toda a bondade. Com isso, não há padrão mais elevado de bondade do que o próprio caráter de Deus. Por exemplo, a sua bondade e a aprovação da bondade podem ser vistas na sua criação. A maneira qual
O capítulo de Gênesis, 1 de Gênesis, narra a criação, mostra que podemos perceber o padrão e a maneira que Deus aprova tudo que Ele faz. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI, que diz o seguinte, e eu quero que você preste atenção nisso. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E Deus viu tudo que havia feito e tudo que havia ficado Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Deus viu tudo que Ele tinha feito e Ele aprova tudo que Ele tinha feito, dizendo: tudo ficou muito bom. Tudo que Deus faz é bom e perfeito. Isso é muito interessante porque, visto que Deus é o padrão definitivo da bondade, e eu quero deixar bem claro e voltar à fala de Jesus, porque Jesus ele diz isso: ninguém é bom a não ser um que é Deus. Então eu quero deixar bem claro que todo o padrão definitivo de bondade está em Deus. E Ele também é a fonte suprema de toda a bondade. Porque se Ele é o padrão, é Ele que é a fonte suprema. É nele que encontramos a bondade verdadeira. É em Deus. E Tiago nos diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 17 de Tiago. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. É interessante a forma que Tiago deixa isso muito claro. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes. Descem de Deus. Todo dom perfeito, toda bondade vem dele. Deus é o que distribui boas dádivas aos seus filhos. E Deus não só distribui, mas Ele também promete não negar bem alguns aos que andam com retidão. Isso está registrado em Salmo de número 84, versículo 11. Olha o que o salmista diz no Salmo 84, versículo 11. Que não somente Deus distribui dons e bondade aos homens, mas o salmista, ele vai além disso. E ele diz o seguinte no Salmo 84, versículo 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nem o bem aos que vivem com integridade. O salmista deixa claro que o Senhor é sol, escudo, e o Senhor concede favor e não nega nenhum bem, nenhuma bondade para aqueles que andam com integridade. Ou seja, Deus não nega a bondade aos seus filhos. Ele não só distribui bondade, mas Ele também não nega. Jesus o confirma tudo isso quando diz que Deus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isso é Mateus capítulo 17, versículo 11. Fala de Jesus que Deus dará coisas boas, o Pai dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Mesmo a sua disciplina, e às vezes a disciplina dói, nos constrange,
Mas Jesus deixa claro, e o escritor de Hebreus afirma isso, que mesmo a sua disciplina é uma manifestação da bondade e amor a qual Deus tem para com o ser humano. Eu fico observando isso, se podemos encarar essa situação a qual nós estamos vivendo como uma disciplina de Deus, se é, lembre-se bem que eu estou citando isso, se é que podemos, ou que muitos encaram dessa forma, não podemos nos esquecer que no meio de tudo isso, o amor e a bondade de Deus está sendo revelada. Deus está manifestando o seu amor, apesar de tudo isso que estamos passando. Por isso, toda a bondade que buscamos se encontra, no final das contas, no próprio Deus. O salmista percebeu que a bondade a qual nós tanto esperamos, a qual nós tanto buscamos, repousa e encontra somente em Deus, porque o homem nos decepciona. Eu decepciono as pessoas. Eu não sou perfeito. E vou ser bem sincero, como Jesus ele disse para aquele rapaz que o cumprimenta, não há ninguém bom a não ser Deus. Eu quero dizer que é Deus que derrama sobre nós a tua bondade. E o salmista percebeu isso quando escreveu no Salmo 73, versículo 25. Na terra não desejo outra coisa além de ti. Quando nós percebemos que não há bondade, ou a bondade a qual que nós esperamos não se encontra no homem, nas pessoas, não existe outro lugar ao qual nós podemos, ou não existe ninguém a qual nós podemos desejar quanto ou como o Senhor, o nosso Deus. O salmista ele olhou para tudo e percebeu que não existia outro que ele deveria desejar além do Senhor, porque ele percebeu que Deus é bom, perfeito, e toda bondade estar nele e repousa nele. Isso é extraordinário, tremendo, e nós devemos sentir e desejar ter esse mesmo desejo, que além de tudo aquilo que nós estamos enfrentando aqui na terra, o nosso desejo deve estar numa busca constante nesse Deus maravilhoso a qual nós servimos. A bondade de Deus frequentemente pode ser vista por meio da sua misericórdia e da sua graça. É interessante quando nós percebemos que, apesar de tudo, a misericórdia de Deus e a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas e sobre a humanidade. A sua misericórdia é a sua bondade para os que estão em miséria e aflição. Se você se encontra em miséria e aflição, pode ter a certeza que a misericórdia de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. A misericórdia de Deus vai te alcançar nesse momento de miséria e de aflição a qual você está vivendo. A sua misericórdia e a sua bondade para com os que estão em miséria e aflição são manifestadas constantemente. Diz o profeta de Lamentações que a misericórdia de Deus é o motivo de não sermos consumidos. Deus há de manifestar a sua misericórdia sobre as nossas vidas em tempo de miséria e em tempo de aflição. E a sua graça é a sua bondade para os que merecem somente o castigo, ainda que nós íamos merecer o castigo devido aos nossos pecados, devido à nossa falta de bondade. A Bíblia mostra que o caráter de Deus é derramar graça, favor imerecido em cima daqueles que merecem o castigo. Então, por mais que nós venhamos estar vivendo diante desse caos, estamos vivendo tempos de miséria e tempos de aflição, e ainda que venhamos estar vivendo tudo isso devido aos nossos pecados e aos nossos delitos, a Bíblia afirma que Deus há de manifestar a sua misericórdia em tempos de miséria e em tempos de aflição. E Deus há de derramar a sua graça em momento a qual merecemos o castigo, e somente o castigo de Deus. Os receptores, as pessoas que são alvo da bondade de Deus, em geral,
recebida por meio da sua misericórdia, da sua graça, são chamados para demonstrar essa bondade a outras pessoas que estão vivendo tempos difíceis. Gálatas afirma isso, Paulo afirma isso em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Então, o que Deus e o que a Bíblia nos incentiva e nos mostra, que apesar de todo o mal que nós vivenciamos no mundo, nós somos alvos da misericórdia e da graça de Deus. E eu quero te dizer que se você é alvo da misericórdia e da graça de Deus, mesmo nós sendo merecedores apenas do julgamento e do castigo de Deus, Deus nos abençoa com a sua graça, com a sua misericórdia em tempos de aflição. Deus, ele nos convida para espalhar nesse momento a sua graça e a misericórdia para as pessoas que estão encontrando e se encontram em tempos de miséria e de aflição. Paulo incentiva as pessoas e os cristãos de Gálatas que não devemos perder oportunidade. Enquanto temos a oportunidade, devemos fazer o bem a todos, a todas as pessoas. Aquelas pessoas que cruzarem a sua vida e você perceber que é uma oportunidade de você manifestar a graça, estender a mão, ajudar essa pessoa. Não recue, mas manifeste e não perca essa oportunidade. Manifeste a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Faça o bem a essa pessoa e principalmente aos da família da fé. Aqueles que, como você, como eu, acreditam em entregar a sua vida a Jesus. Então, diante quando nós entendemos que Deus é o padrão único de toda a bondade e que tudo que Deus faz é bom e perfeito, e que devemos, quando percebemos que Deus manifesta essa bondade através da sua misericórdia em vidas de pessoas que estão vivendo em misérias e aflições, e que Deus manifesta a sua bondade derramando graça em cima de pessoas que merecem o castigo e somente o castigo, percebemos que Deus, ele nos convida a derramar e a vivenciar e ajudar pessoas a enxergar a bondade e a misericórdia de Deus e a graça de Deus nesse mundo a qual nós vivemos. E isso é interessante, que à medida que nós espalhamos e compartilhamos a bondade, a graça, a misericórdia de Deus, nós entendemos de uma maneira melhor que Deus não é somente bom, mas que Deus é amor. Que Deus, ele tem um padrão de bondade, tudo que ele faz é bom e tudo que ele faz, ele aprova com o selo da sua perfeição, da sua bondade. Quando nós compreendemos isso, nós percebemos que isso está intrínseco, o amor de Deus, que ele é bom porque ele é amor. Deus é amor. E isso nós percebemos, João percebeu isso e escreveu, deixou isso bem claro na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. E é muito conhecida, que João diz o seguinte, 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. Eu vou ler do versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você percebe? Por isso que Paulo chama os cristãos para compartilharem, para não perderem a oportunidade de manifestar a bondade, ajudar as pessoas, sendo bom às pessoas, porque a bondade não vem de nós, a bondade vem de Deus, do Pai das luzes. E nessa maneira que ajudamos as pessoas, nós a amamos. E esse amor também não vem de nós, desce de Deus e é manifestado em mim e em você. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A
As pessoas que vivem uma vida de maldade, como nós estamos vivenciando e presenciando nos noticiários, que perdem a oportunidade de manifestarem o amor de Deus, a compaixão, a misericórdia, de serem bons e fazerem algo bom para as pessoas. Essas pessoas não conhecem a Deus, porque suas ações e as suas atitudes são reveladas através da maldade, da ganância. Mas João, ele diz que aquele que ama conhece a Deus. Deus eternamente dá de si mesmo para o bem dos outros. O amor de Deus não é manifestado numa atitude, ou não foi manifestado numa atitude na cruz, mas desde a criação, desde a eternidade, melhor dizendo. O amor de Deus vem sendo manifestado em tudo que ele faz. Jesus nos revela que esse atributo de entrega própria de Deus, o amor de Deus, estava atuante antes da fundação do mundo. Como eu disse, o amor de Deus não se manifesta simplesmente numa ação ou em um momento, como na cruz. Não, o amor de Deus é antes da fundação do mundo. Isso João deixa bem claro em João capítulo 17, versículo 24. Evangelho de João capítulo 17, versículo 24. Que João diz o seguinte, afirmando que o amor de Deus é antes da fundação do mundo. João 17, 24, que diz assim, Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus mostrando para os discípulos que Deus o amou antes da fundação do mundo. E era evidente no amor que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, tinham um pelo outro. Ou seja, o amor existe antes de que tudo foi criado. Porque há uma troca, há uma revelação na própria Trindade de amor, um pelo outro. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo é o elo perfeito desse amor, essa manifestação desse amor. Esse amor eterno encontra sua expressão no amor auto-sacrificial. Ou seja, o momento que Deus se sacrifica para com seus filhos. O amor de Deus é provado nisso também, que em todo tempo o amor de Deus é autossacrificial. Ele ama e se entrega pelos seus filhos. João nos diz isso na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E Paulo ainda escreve, dizendo em Romanos capítulo 5, versículo 18, mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus enviou seu Filho e Cristo Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Porque Deus nos amou e nos amará por toda a eternidade. Não há nada que venhamos fazer com que faça com que Deus venha nos amar mais. E não há nada que venhamos deixar de fazer que vai fazer com que Deus nos ame menos. Deus nos ama e nos amará para toda a eternidade. Somos capacitados por Deus, da mesma forma que Paulo em Gálatas convida e exorta os cristãos a não perder a oportunidade
para espalharem a bondade e ajudar as pessoas. Nós somos capacitados por Deus para compartilhar livremente esse amor com os outros, com as outras pessoas. Em vez de espalharem maldade, devemos espalhar amor e ir na contramão deste mundo, desses oportunistas que usam da oportunidade para fazer o mal. Nós devemos ir na contramão e seguir o exemplo de Deus e espalhar o amor sem perder nenhuma oportunidade para com as pessoas ao qual encontramos. Aliás, Jesus resumiu a nossa responsabilidade para com Deus quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo entendimento. E ele continua dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor que nós devemos compartilhar com as pessoas é o amor que é derramado em nossos corações por Deus. Devemos amar as pessoas como Deus nos amou. E assim como o amor de Deus, o nosso amor também deve ser autossacrificial, porque não tem como amar sem se sacrificar. 1 João capítulo 3, versículo 16. É um chute e é uma exortação para nós. Diante de tanta maldade no mundo, olha o que João ele deixou claro em 1 João capítulo 3, versículo 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Em nome de Jesus, eu quero orar e dizer que o nosso Deus é bom e não só bom, mas ele é amor. E ele nos convida a sermos como ele, a espalhar a bondade e amor nesse mundo cruel a qual nós estamos vivendo. Amém? Que não viemos amar somente de palavras, mas as nossas ações venham provar o quanto nós amamos e o quanto o amor de Deus está em nós, em nosso coração. Em nome de Jesus, Deus, eu quero te louvar por essa oportunidade. Que o Senhor possa derramar nos corações dessas pessoas, ó Pai, que estão ouvindo essa mensagem, e elas possam mostrar o quanto são alvo do teu amor, ajudando as pessoas que estão necessitadas, estão aflitas, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te louvamos por tudo e obrigado por essa oportunidade. Amém. Que você tenha um ótimo domingo na presença de Deus. Não perca a oportunidade à noite de cultuarmos a Deus juntos e louvarmos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus abençoe e tenha um ótimo domingo na presença de Deus. Amém?